Bom, olá pessoal, tudo bem? Ah, Vamos hoje dar início a mais um capítulo, conteúdo, um caderno novo, mas aí o caderno 6, Revoluções Burguesas e Rupturas Coloniais, e a gente vai dar início ao capítulo 1, Revolução Francesa. Tá? Esse capítulo a gente vai fazer ele em dois momentos, né? Essa primeira videoaula, na qual eu vou falar um pouco sobre a Revolução Francesa, a importância da Revolução Francesa, contextualizar, né? Situá-la no tempo, tá? E em um segundo momento, nossa segunda videoaula, tá? Na qual nós iremos abordar as fases da Revolução Francesa. Tá? Então a gente tem dois momentos para a gente dar conta de todo esse capítulo, ok? Então vamos lá. Ah, eu sei que a gente já discutiu, quando a gente trabalhou Estados Unidos, né? A independência das 13 colônias dos Estados Unidos no século XIX, a gente já trabalhou, eu já repassei para vocês sobre o conceito de revolução, tá? Mas não custa nada a gente retomar aqui a definição desse conceito, né? E que eu já passei para vocês de acordo com o Norberto Bobbio, né? Dicionário de política, tá bom? Então, de acordo com Norberto Bobbio, a revolução é a tentativa, acompanhada do uso da violência, de derrubar as autoridades políticas existentes e as substituir, né, a fim de que de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico constitucional e nas esferas socioeconômicas, tá? Norberto Bobbio distingue a revolução, né, do golpe de Estado, por exemplo. Né? Por quê? Porque para ele o golpe de Estado se configura como uma tentativa de substituição das autoridades políticas, né, existentes dentro de um quadro institucional, mas sem a ideia ou sem que haja de fato mudanças nos mecanismos políticos e socioeconômicos existentes. Né? Então, por que para ele? Porque, de acordo com essa noção de revolução, esta só se completa, né, com a introdução de profundas mudanças nos sistemas políticos, sociais e econômicos de uma determinada sociedade. Então, ok? Então, está aí dado, está aí relembrado a noção, o conceito de revolução que o Bobbio nos apresenta. Tá bom? Então vamos lá. A Revolução Francesa, né? Vamos trazer aqui um outro autor, o Georges Grespin, né? Em Revolução Francesa e Iluminismo. Ele diz o seguinte: a ordem social existente na época do Iluminismo, a qual este se contrapôs, né, ao qual o iluminismo se contrapôs, ele está falando de quê? Que ordem social existente é essa? Aquela que a gente denomina de antigo regime, né? Que é a monarquia, as monarquias absolutas, tá bom? E que foi finalmente derrocada pela Revolução Francesa, passou a partir de 1789 a ser chamada de antigo regime. Então tá aí uma colocação do Georges Grespin pra gente, tá? Então, a Revolução Francesa ela é um marco divisório entre duas épocas, né? Por quê? Creio que ela é um marco divisório entre duas épocas, né? Porque ela é o fato é considerado o fato mais importante da passagem do antigo regime para a sociedade burguesa. Então, você tem o final de uma era, né? A era moderna, e o início de uma nova era, a era contemporânea, tá? A sociedade francesa, né, do século XVIII era uma sociedade fortemente hierarquizada, dividida em estados, em três estados. Você tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado, na qual os dois primeiros estados eram os estados privilegiados e eram totalmente dependentes do terceiro estado, ou seja, o terceiro estado é aquele que mais contribuía na forma de impostos. Tá? Então, haverá uma questão social aí influenciando nos rumos da Revolução Francesa. Isso a gente discutirá mais à frente, tá bom?
Além de fortemente hierarquizada, essa sociedade francesa da época, né, hierarquizada, aristocrática, contava com o quê? Com um poder monárquico, um poder que era centralizado na figura do rei, né, ou seja, o poder monárquico era absoluto, o poder do rei era absoluto. Por isso você tem aí a definição de monarquias absolutas, né? Dessa forma, o termo monarquia absoluta refere-se basicamente à centralização do poder, que na época se dava em várias dimensões da vida pública, certo? E por fim, mas não menos importante, cabe a gente frisar que foi na França entre 1789 e 1848 que um longo processo revolucionário conduziu finalmente a burguesia ao poder político. Até então, a burguesia ela detinha apenas o poder econômico. Então, a partir desse longo processo revolucionário, você tem a burguesia ascendendo ao poder político, tá? E o fato inaugural desse importante evento histórico, né, foi o que? Foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma prisão, né, localizada em Paris, para onde eram direcionados os condenados por ações políticas, né, que desagradavam a realeza absolutista. Tá? Portanto, a queda da Bastilha tem tanto significado. Por isso a queda da Bastilha é considerada o grande momento de culminância, o momento inicial da Revolução Francesa. Né? Sua queda representou o enfraquecimento do poder político dos reis franceses, né? Tornando-se um dos principais símbolos do processo revolucionário. Complementando aqui, a Revolução Francesa foi inspirada nos ideais do Iluminismo, e motivada também pela situação de crise que a França vivia no final do século XVIII. Né? E, para além disso, foi um processo revolucionário que causou profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Tá? A Revolução Francesa também inaugurou um processo que levou a quê? A universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir de quê? A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Foi essa revolução também que abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado principalmente pela representatividade popular, né? Hoje chamadas de democracias representativas. Tá? Como eu já falei anteriormente, né, esse movimento revolucionário conduziu a burguesia ao poder. Vamos só relembrando, conduz a burguesia ao poder político, tá? Então, a burguesia ascende politicamente, né, operando diversas transformações políticas, sociais e econômicas, né? E, por fim, marcando o fim da Idade Moderna, né, e o início da Idade Contemporânea. Causas da Revolução Francesa. Bom, podemos elencar aí 4 principais causas para a Revolução Francesa. Tá? A difusão do pensamento iluminista. Tá? Outra, as influências advindas do processo de independência das 13 colônias inglesas. Tá? Vale a gente lembrar que a França participou junto das 13 colônias nas lutas pela sua independência, tá bom? Terceira, a desigualdade entre diferentes grupos sociais, né? Você tem uma França hierarquizada, dividida em primeiro, segundo, terceiro estado, e você tem 2 estados basicamente sobrepondo-se ao terceiro, né? Então, a desigualdade entre esses grupos sociais irá ser um dos fatores para o movimento revolucionário. E uma grande crise econômica que gerou fome e mortes. Né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada uma dessas causas. Tá? Primeiro, o Iluminismo, né? É um movimento que surgiu no começo do século XVIII e teve grande influência sobre os intelectuais e a burguesia do período. Né?
esse movimento ele defendia os valores do humanismo, da razão, né, colocando o ser humano e a busca pelo conhecimento científico como a fonte, né, das quais deveria emanar todo o poder de decisões dentro de uma sociedade. Tá? Então, no pensamento iluminista, de acordo com o pensamento iluminista, não havia mais espaço para as monarquias, né, com poderes absolutos, né, e nem para a crença religiosa como a fonte para justificar estruturas de poder. Ou seja, há aqui o princípio da busca pelo conhecimento científico, certo? Então, dentro da sociedade francesa, os ideais iluministas foram disseminados facilmente, né? Como, professor, com textos circulando, né, por gazetas, por folhetins, né? E dessa forma, essa corrente de pensamento, ela prospera na sociedade francesa, né? Ela é difundida entre os intelectuais da Europa, desde a França, com pensadores como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, né? Até a Itália, a Alemanha e a Inglaterra, onde viveu John Locke, né? O considerado o pai do liberalismo. Esses nomes eles são conhecidos até hoje, né, inclusive como baluartes da liberdade e dos direitos individuais dos cidadãos. Dando continuidade aqui, né, vamos falando sobre a influência do processo de independência das 13 colônias para o movimento revolucionário francês. Né? Antes da Revolução Francesa começar, em 1789, a mais notável revolução havia sido que a independência das 13 colônias. Né? E a França, né, Luís XVI, apoiou essa revolução na América, tá? Enviou tropas francesas para ajudar nas lutas, né, de independência. Né? Por quê? Vale a gente lembrar que a Inglaterra era o principal rival político da França, né, no período, e econômico, político e econômico da França. Então, essa empreitada francesa, ela, apesar de ter sido bem vista pela população, ela trouxe um prejuízo financeiro considerável, uma dívida grande para a coroa, né? E aí, em decorrência desse prejuízo, né, em decorrência dessas dívidas geradas pela participação nesse processo de independência das 13 colônias inglesas, o que o rei faz? Ele se vê obrigado a fazer o que? Sucessivos aumentos de impostos, tá bom? Então, ao longo das décadas de 1770 e 1780, a França ela vai passar por uma grave crise econômica, tá? E essa grave crise econômica vai gerar escassez de alimentos e fome. Então, nesse contexto, a Revolução Americana ela foi importante. Né? Por quê? Pelo quesito simbólico. Por quê? Porque as ideais de independência propagados ali a partir daquela revolução, eles fizeram fortalecer no imaginário dos franceses os ideais de liberdade e de igualdade entre os cidadãos. Né? E, é claro, esses ideais eles estavam ali em sintonia com o iluminismo, né? Então as ideias iluministas que já estavam circulando ali no ambiente da sociedade francesa daquele período. O terceiro ponto, né, as diferenças entre os grupos sociais. Você tem aí os 3 estados na França, né? A França era uma superpotência europeia em fins do século XVIII, né? Tinha uma população aproximada de 25 milhões de habitantes, né? E uma das monarquias mais vitoriosas do continente. Entretanto, havia uma desigualdade, né, latente entre nobres, os membros da igreja, os burgueses e os camponeses. E essas desigualdades existiam a partir de quê? A partir dessa hierarquização, a partir da existência desses estados franceses, esses 3 estados, essas 3 ordens hierárquicas, né? Então, é o primeiro, o segundo e o terceiro estado. E o quarto item, a crise
econômica na França, né? Durante as décadas de 1770 e 1750, a França passa por uma grande estiagem, né? Essa estiagem ela gera uma diminuição das colheitas de trigos e de outros cereais, né? Que era a principal fonte de alimentação dos camponeses. E em conjunto com essa crise vem o que? Aumentos sucessivos de impostos. Tá? Esses aumentos sucessivos de impostos, essa longa estiagem, essa escassez de alimento vai causando estado de miséria entre os camponeses e os trabalhadores da cidade. Então há muitas mortes, né? Saqueamentos, além de conflitos pelas ruas. Por quê? Por comida. Então você vai ver um quadro de agravamento de uma crise política, social e econômica, certo? O que acontece? Essa situação de agravamento, ela obriga o rei Luís XVI a tomar uma atitude no sentido de tentar resolver essa crise, né? Que atitude é essa? A convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia era o quê? Era a convocação dos 3 estados franceses, primeiro, segundo e terceiro estado, para que pudessem juntos deliberar sobre as possíveis saídas para a crise, né? As possíveis saídas da crise. Essa Assembleia, a convocação da Assembleia dos 3 estados, dos Estados Gerais, é considerada um ponto no que ao se tratar de movimento revolucionário francês, ela é considerada um ponto sem volta, né? É considerado um ponto sem volta para as mudanças que estavam por acontecer. Porque dentro da historiografia coloca-se que caso não tivesse sido convocada a Assembleia dos Estados Gerais, talvez não tivesse ocorrido a Revolução Francesa, né, naquele momento. Olha só, durante mais de 200 anos, ou seja, desde 1614, os monarcas franceses não se utilizavam desse poder de convocação dos Estados Gerais, né, para deliberar sobre política e economia na França, né? Então foi Luís XVI quem decidiu fazer essa convocação em 1789 para reunir e consultar os representantes dos 3 estados para solucionar a crise pelo qual o país estava passando, né? E, por fim, as fases da Revolução. Estas fases, essa parte que eu vim trazendo até agora, é uma parte introdutória, a parte de contextualização, né, da Revolução Francesa. E para a nossa segunda vídeo aula e para concluir o capítulo, a gente vai pegar as fases da Revolução, né, que para fins de estudos a Revolução Francesa é dividida em 3 fases. Primeira fase, 1789 a 1792, é chamada de monarquia constitucional, tá? Que é logo após a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. A gente vai discutir isso na nossa próxima videoaula. A segunda fase, 1792 a 1794, né, a chamada de convenção, e há também dentro desse período de 1792 a 1793, um período chamado de terror, o grande terror, né, ou o grande medo. E a terceira fase, que vai de 1794 a 1799, que é a chamada de diretório. Então nós iremos tomar uma videoaula só para discutirmos cada fase, né, e os seus principais acontecimentos. Então hoje a gente conclui essa parte introdutória sobre a Revolução Francesa. Obviamente eu estarei em seguida online esperando vocês, onde a gente vai discutir mais alguns pontos importantes referentes à Revolução Francesa. No entanto, no tocante às fases do movimento revolucionário, estas a gente verá em uma próxima videoaula, tá? Para que a gente finalmente possa fechar este capítulo, ok? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco, pessoal, e obrigado.